Shalom, לכולם ישראליצ'ים, שלום, לזרים של גילויים לב, שלום לך ולמשפחה שלך גם. Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros e Shalom para você e para a sua família. Boker Tov, bom dia. Aqui é o ancião Asaf, da Ishuv Israelita Shel Pereira Barreto, ou seja, da comunidade israelita Shel Pereira Barreto, e o nosso objetivo é instruir as 12 tribos de Israel, dar o meu parecer sobre os mandamentos do Eterno, que é a nossa vida. O Eterno, através de Moshe, ele disse no Monte Sinai, hoje eu coloco a Raim, a vida, e a Mavete, a morte. Escolhe, pois, a vida quando tu guardar os meus estatutos e os meus juízos, a Torá. Então, o meu objetivo é reunir toda a Zerá, a semente de Israel, nesses últimos dias, para que nós voltemos para agradar o Eterno, para ouvir a sua voz, para guardar os seus estatutos e os seus juízos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o item de número 105. Nós estamos falando do ritual de pureza, né? Já falamos de tornar-se impuro com a carcaça de animais, determinados animais rastejantes, comida e bebida. Já falamos da mulher menstruada, já falamos também da mulher depois do nascimento de uma criança, do leproso, das roupas do leproso, da casa do leproso e do homem que tem uma aparência, uma impureza normal, o zap. E hoje vamos falar sobre o sêmen, né, do homem. E para isso, nós vamos ler daqui a pouco em Vaikra, Levítico 15, o 16 a 18. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. E também eu quero agradecer os homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado nessa missão de nós ensinarmos a Torá, tanto aqui em Pereira Barreto, como em todas as cidades do Brasil, em Israel e em outros países. Que o Eterno abençoe a todos aqueles que têm enviado as suas doações, as suas contribuições, os seus dízimos, e têm também orado por esse trabalho. Bom, então vamos para o item de número 105, o sêmen, ou Shemen, Vaikra, Levítico 15. Vaikra. Levítico 15, verso 16 a 18. E quando o sêmen sair do homem, ele lavará toda a sua carne em Maim, e será imundo até a tarde. E toda a veste e toda a pele em que estiver o sêmen da emissão serão lavadas com Maim, e serão imundas até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher, ele sair o sêmen, ambos tomarão banho em Maim e serão imundos até a tarde. Bom, então, duas maneiras em que sai o sêmen do homem, né? Uma através da relação sexual normal e outra às vezes por excitações, né? Ou seja, até noturnas, às vezes por pensamentos. E quando sai o sêmen do homem, né? Conforme diz o item 16, e quando o sêmen sair do homem, ele lavará toda a sua carne em Maim, e será imundo até a tarde. Vamos supor que ele esteja dormindo. E às vezes sai esse sêmen. Então, ele saiu à noite,
aí ele está imundo até a tarde do outro dia. Ele tem que tomar um banho, né, depois, e à tarde ele está limpo, né? E toda veste, toda pele em que estiver o sêmen da emissão, se caiu num lençol, se caiu numa coberta, em qualquer lugar ou no chão, né, serão lavados com maim e serão imundos até a tarde. Bom, esse é a maneira que, às vezes, o homem, né, às vezes, por pensamento, ele pode ejacular. E, às vezes, por ficar excitado, né, ao ver, né, alguma mulher. Então, existem vários tipos. Agora, quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, aí já é o mini, né? E sair esse sêmen, ambos tomarão banho em maim e serão imundos até a tarde. Então, aquele sêmen que foi para a mulher também torna ela impura. Torna o lençol impuro. Torna a cama, né? Tem que trocar ali os utensílios, né? Ou seja, se caiu algum sêmen, né? Ou seja, ali as cobertas, os lençóis, então serão lavados. E aquela cama, aquele homem, aquela mulher estão imundos até a tarde. Esse é a regra da Torá, da palavra que saiu da boca do Eterno. Bom, agora nós vamos para a Torá oral. No tempo de Abraham, no tempo de Isaac, no tempo de Noa, no tempo de Adam, no tempo de Shet, quando o Eterno, de Jó, quando o Eterno soprava a Torá nos ouvidos, não tinha uma escrita, não tinha um alfabeto propriamente dito, né? Não tinham as regras de gramática, as regras do alfabeto. O Eterno soprava nos ouvidos, conforme Iobe, no capítulo 23, 12, ou Jó, no capítulo 23, 12, fala: nem tenho renegado os mandamentos dos seus lábios, Torá oral. Eu tenho apreciado as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário. Bom, então nós vamos ver esse item 105 na Torá oral, chamada de Torá Ha'al-Pé. Aleluia. Torá, lei, né, sobre a boca. Bereshit 38, Gênesis 38. Bereshit 38. Bereshit 38. Gênesis 38. 8 a 10. E Yahudá disse a Onã: entra a esposa de teu irmão e casa com ela, e levanta Zerá para teu irmão. E Onã sabia que a Zerá, que a semente, não deveria ser sua. E sucedeu que, quando ele ia à esposa do seu irmão, ele vertia sua semente no chão, ou seja, o sêmen no chão. Para que ele não pudesse dar Zerá a seu irmão, ou semente a seu irmão. Isso que ele fez desagradou a Yahveh, por isso ele o matou. Então, o Eterno deixou a relação sexual perfeita para o homem e a mulher, entre um homem e uma mulher, para que produza semente, né? É um outro mandamento que nós temos lá em Bereshit. O Eterno diz: procriai-vos, e você só procria de um homem e uma mulher.
né? Conforme diz a lei do Criador, a lei do Eterno. Bom, então nós vemos o caso de Onã, porque segundo a Torá, né, quando morria a esposa do irmão, o outro irmão tinha que tomar a cunhada, né, como esposa, para suscitar descendência para o seu irmão, para que o nome do seu irmão não fosse apagado da face da terra. E ele se recusou, né? Ele falou, esse menino não vai ter o meu nome, então eu vou, né? E ele, toda vez que ele ia ejacular o sêmen, né, ou seja, que ele ia ter prazer, ele deixava cair na terra. E aquilo desagradou ao Eterno, e o Eterno matou ele. Bom, agora nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmidins, porque o Eterno, ele fez concerto com Noa. Ele disse, eu faço um concerto, uma aliança, um berit, entre ti e a tua descendência para sempre. Eu faço esse concerto contigo e com a tua descendência para sempre. Falou a mesma coisa com Abraão, a mesma coisa com Moshe e com todo Israel, a mesma coisa com os profetas, com Yahushua, e assim será até o último dia. Porque a Torá do Eterno é a única verdade, não existe duas verdades. E ninguém pode, com a verdade, como disse Yahushua, a não ser pela verdade. Religiões são produtos de homens. Aleluia. Bom, nós vamos agora esse item 105. No tempo de Yahushua e dos seus talmidins, homens sinceros, homens honestos, homens de bom testemunho que guardaram a Torá. O Sheme, Efésios 4, 17 a 19. Efésios 4, 17 a 19. Efésios 4, 16 a 19. Efésios 4, 16 a 19. Estamos falando do ritual de pureza. Efésios 4, 17 a 19. Isso, portanto, eu vos afirmo e testifico em Yahweh, que de agora em diante não vos conduza em vosso halahá como os outros, tal como os gentios, goem, que anda segundo a vaidade dos seus pensamentos. Pois o biná deles, o entendimento deles, se mantém obscurecido, estando alienados a Raim, a vida de Elohá, mediante a ignorância que há neles, por causa da cegueira do seu leve. Os quais, permanecendo nos anseios de outrora, tendo sido entregues a si mesmo a indecência para praticar toda a imundícia com cobiça. Mas vós não instruíram vossa rainha no Mashiach desse modo. Então, nós estamos falando aqui do Shemen, da maneira que o homem tem que se portar na relação sexual, o Yahaz Mini. E então o Shaul, escrevendo a Kehilá de Efísia, ele fala, vocês não podem mais ficar pensando nas coisas dos passados, no sexo errado, na ejaculação errada, como vocês eram outrora. Agora nós conhecemos a Torá, conhecemos o ensinamento do Mashiach segundo a Torá, né? E nós temos que fazer tudo segundo a Torá, né? Então, por isso que esse item de número 105, né, o Shemen, o Eterno instrui nós a maneira que nós devemos suportar quando ele sai. Ele tem que sair da maneira correta para que o seu lar seja abençoado, né? Porque o Eterno, ele condena, né, todo tipo, né, de tavetanut mini, ou seja, de vaidade sexual, né?
Sabemos que o sexo é uma coisa terrível, né, para o homem controlar, mas com jejuns e orações nós controlamos. Aqui em Romanos 1, 27, 26, 27, diz: por causa disso, Yahweh os entregou às paixões abomináveis, porque até as mulheres mudaram as suas relações naturais íntimas para aquilo que é contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o relacionamento sexual de modo natural com a mulher, se inflamaram em sua luxúria, uns com os outros, a saber, homens com homens, cometendo atos vergonhosos e recebendo de volta em seu próprio ego a retribuição pelo seu ego. Então, e assim sendo, como eles não se agradaram em ter Yahweh nos da arte deles, Yahweh os entregou aos desejos de uma mente devassa para praticarem tais coisas que são impróprias. Então, quando a pessoa não procura fazer a relação sexual para sair o sheme de uma maneira segura, de uma maneira segundo a Torá nos ordena, muitas vezes o Eterno entrega ele à devassidão. E aí há sofrimento, há tristeza e há também depressão. É o que tem acontecido com 90% dos moradores da Terra. Mas que aqueles que amam a Torá possam cada vez guardar os mandamentos, os estatutos e os juízos do Eterno. E ter vida, e ter brachot no lar, né? Ter uma esposa, né? Ter o prazer na sua esposa e a esposa o prazer no marido, quando fazemos segundo a lei do Eterno. Shalom, que o Eterno abençoe todas as famílias israelitas e todas as famílias que amam a Torá.